meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre o Brasil de Pelotas. E o jogador no final vai ser o Michel, centroavante. E queria falar que se eu não sorteei minha camisa do São José, eu vou sortear ela pra vocês no meu Instagram. Então segue o Instagram aqui e fique esperto e vai pro vídeo. O Brasil de Pelotas, então, foi fundado dia 7 de setembro de 1911. Em 1917, o clube, então, foi campeão municipal. E era, tipo, o maior título que tinha na época, por causa que não tinha nada maior, não tinha brasileiro, gauchão, então o municipal era o top. E ele foi campeão, então, presta atenção nessa história. O Brasil, então, foi o primeiro campeão gaúcho, o primeiro campeão estadual. E em 1920 foi convocado um torneio entre os campeões do Rio, que era o Fluminense, o campeão de São Paulo, que era o Paulista, e o campeão do Rio Grande do Sul, que era o Brasil de Pelotas na época. Então, esses três times iam disputar um campeonato. E nesse campeonato ia sair, então, os jogadores, os maiores jogadores iam ser convocados para a seleção para disputar o Sul-Americano daquele ano. E o Brasil acabou ficando em último nesse campeonato, o Paulista foi campeão, mas o Brasil teve um jogador convocado, o Alvariza. E esse jogador então foi para a seleção, estreou fazendo gol e foi o artilheiro da seleção no ano e o artilheiro da seleção no torneio. Esse jogador também tem uma história bem curiosa, que ele participou daquele jogo que acabou com 8 jogadores, que a seleção argentina foi jogar contra o Brasil e algumas manchetes do jornal argentino eram falando que os jogadores da seleção brasileira eram macacos. E alguns jogadores, incluindo o Alvariza, se recusaram a entrar em campo. Então os dois times começaram aquele jogo com 8 jogadores. Em 1943, o Brasil então inaugurou o estádio Bento Freitas. E o estádio que eles usavam na época, então, virou o seu centro de treinamento, o seu CT, que eles usam até hoje. Presta atenção nessa história top. O Brasil de Pelotas, então, foi convidado para jogar contra a Seleção Olímpica do Uruguai, em 1950. O Brasil, então, chegando em Montevidéu, ganhou da seleção. E remarcaram o jogo no Maracanã, contra a seleção principal. Chegando no Maracanã, o Brasil venceu de novo. Então, mais tarde, em 1950 também, a seleção ganhou a Copa do Mundo. Em 78, então, o Brasil jogou a Série A. E daí foi jogando, até que em 85 o Brasil ficou em terceiro colocado. Foi sua melhor campanha na elite do futebol brasileiro. Depois o clube continuou, fez boas participações no Gaúcho, fez boas participações na Série C, até que em 2009 um acidente trágico. O ônibus do clube caiu de um penhasco de mais de 30 metros. 20 pessoas ficaram feridas e 3 acabaram morrendo. Mas o clube se reconstruiu e mesmo assim em 2010 jogou a Série A do Gaúcho. No Gaúcho então de 2010 o clube não foi muito bem. O clube caiu para a divisão de acesso, a segunda divisão do Gaúcho. E na Série C conseguiu fazer sua meta, que era não cair. E o clube permaneceu então na Série C. Em 2011 então o clube ficou em 6º lugar para a divisão de acesso e acabou caindo da Série C. O clube até não cairia, mas acabou escalando um jogador irregular e acabou perdendo 6 pontos, que era essencial para permanecer na Série C, e o clube caiu então da Série C do Brasileiro. Em 2015, então, um ótimo ano para o clube. Ficou em terceiro colocado no Gauchão e terceiro colocado na Série C, assim conquistando a vaga para a Série B do Brasileiro do ano de 2016. Então, o clube jogou pela segunda vez a Copa do Brasil. E naquele jogo contra o Flamengo, o estádio acabou despencando a parte de trás da goleira. E então eles optaram por reformar todo o estádio. Nos últimos anos, então, o Juventude conseguiu se manter na Série B, oscilando entre 11º e 10º colocado da competição. E no ano passado, em 2018, o clube ficou em 2º lugar no Campeonato Gaúcho, ganhando dos pênaltis do São José, no Bento Freitas, e perdendo para o Grêmio na final. E o jogador, então, que eu vou falar é o Michel. Em 2017, então, o Michel foi artilheiro do Gauchão pelo São Luís de Juí.
e foi contratado pelo Brasil de Pelotas. Chegando aqui, ele jogou 25 jogos e fez 6 gols. Esse ano, então, 2019, ele já está mais acostumado com a cidade, com o clube, com tudo. Então esse foi o vídeo, compartilha, comenta, e a camisa vai sair no meu Instagram, que tá aqui, ó. E é nóis, cachorro!